Olá, está começando mais uma edição do programa Trabalho Legal e nesta semana vamos falar sobre o Jovem Aprendiz. Trata-se de um contrato especial de trabalho com tempo determinado e direcionado aos jovens com idades entre 14 e 24 anos. Campanha Fit for Freedom foi lançada no Senado Federal. O movimento quer que o Brasil ratifique o protocolo sobre trabalho forçado. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, discursou no evento. Senado Federal debate reforma trabalhista em audiência pública conjunta entre Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Assuntos Sociais. E o MPT participou da mesa de debates. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. No Brasil, o programa Jovem Trabalhador valoriza a importância dos jovens no mercado de trabalho. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 30 milhões de brasileiros com idade entre 16 e 24 anos são economicamente ativos. Em Brasília, a repórter Thaís Cerutti foi conhecer de perto a realidade de alguns desses jovens. Eu já fui jovem aprendiz, eu entrei no programa com 16 anos. Foi uma grande oportunidade. Eu era estagiária na área de recursos humanos e ganhei paixão pela área, me desenvolvi muito na área e decidi fazer psicologia até pelo contato que eu tive com psicólogas nesse programa. Olha a Érica aí, de jovem aprendiz a psicóloga. Ela é a prova de que ser jovem aprendiz vale a pena. Então, vamos entender como esse programa funciona. A Constituição brasileira proíbe a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, exceto na condição de jovens aprendizes a partir de 14 anos. Assim, o menor tem uma legislação que o protege de forma especial. Existem duas leis, na verdade, uma lei do ano de 2000 e um decreto-lei do ano de 2005. Ambos tratam sobre o jovem aprendiz, sendo que a primeira lei tratava apenas dos jovens aprendizes de 14 a 18 anos. Posteriormente, foi inserido até os 24 anos. Todas as empresas, exceto as microempresas e empresas de pequeno porte, são obrigadas a ter o jovem aprendiz em seu quadro de funcionários, sendo que é limitado em no mínimo 5% e no máximo 15%. A colocação de adolescentes para trabalhar de forma regular no mercado de trabalho, com o objetivo de lhes conferir formação técnico-profissional, só pode acontecer de acordo com essa legislação específica, a aprendizagem, a qual prevê a garantia de direitos trabalhistas e previdenciários. São todos os direitos de um empregado normal, tem carteira assinada, tem férias, FGTS, tem direito ao salário mínimo, mesmo que seja um salário mínimo hora, porque eles podem trabalhar até no máximo 6 horas por dia, mas normalmente os contratos são de 4 horas. Ressaltar a importância dos jovens no mercado de trabalho valoriza o programa. Contribuem, ajudam e estão se formando como profissionais, como pessoas que agregam, que geram valor para a organização. E é isso, a gente quer ter pessoas aqui que aprendam um trabalho, que aprendam o compromisso de gerar resultado, de contribuir para a indústria brasileira, no nosso caso. Quem já passou pela experiência sabe bem o que é isso. O contato com a prática ele é muito enriquecedor. Eu devo muito ao programa de Jovem Aprendiz, devo muito mesmo. Foi a minha inserção no mercado, né? Embora pareça, como a gente é muito jovem quando a gente entra no programa, parece que não é o início da carreira porque a gente ainda vai ter que se profissionalizar e no futuro é que a gente vai construir a carreira. Quando na verdade não é de fato o início da carreira, né? A gente pega muita coisa que vai levar para o resto da vida. As organizações que apostam no programa participam de perto na preparação desses jovens para o mercado de trabalho. Não pode esquecer que são meninos que estão no seu primeiro trabalho, requerem supervisão. Em cada uma das nossas unidades que estão recebendo esses jovens aprendizes, eles têm um supervisor. E esse supervisor é uma pessoa orientada por nós sobre o programa
para gerar o desenvolvimento deles. Então a gente tem o acompanhamento também ao longo do período em que eles estão aqui, do desenvolvimento deles. Por isso, o programa Trabalho Legal foi conhecer a realidade desses jovens que começam a trabalhar cedo. Então, para conhecer o ofício executado pela Luara e pelos demais, nada melhor que vir ao local de trabalho deles. Luara, qual é o trabalho que você executa? Eu mexo mais com arquivos. Eu arquivo os arquivos, guardo em pasta, separo documentos por federações e monto caixas para enviar para as federações. A Patrícia, que é supervisora de aprendizes, conta um pouco mais sobre eles. A nossa área de recursos humanos tem um projeto muito legal com os aprendizes. Então, eles pegam as competências principais da organização, que os próprios funcionários são avaliados, e desenvolvem mensalmente os aprendizes. Então, depois de 6 meses que eles estão na organização, eles começam nesse treinamento mensal. E isso traz uma diferença muito grande no final do processo, do programa como um todo, e eles saem muito capacitados daqui para o mercado de trabalho. E para a aprendiz Luara, não faltam elogios. A Luara entrou aqui, eu acho que como todo primeiro emprego, primeira oportunidade, um pouco tímida, mas hoje eu já vejo que ela se comunica muito melhor, dá apoio para toda a equipe, sempre está auxiliando a gente em todas as atividades, é comunicativa, tem um esforço muito grande em aprender, sempre pergunta, tenta melhorar todas as atividades que ela faz. Então, o programa está muito no início, né? Eles começaram nesse primeiro semestre, mas diante do esforço da Luara, eu vejo que ela vai crescer muito. A oportunidade de serem respeitados como trabalhadores deixa uma marca. Todos os jovens deveriam ter uma oportunidade como essa. Não fortalece só o nosso lado profissional, mas nos prepara para a vida. E para o futuro, o que desejam? Contabilidade ou arquivologia. Direito, que eu quero seguir a carreira militar. Direito ou nutrição. Gestão empresarial ou administração. Depois do intervalo, crise econômica atual obriga o brasileiro a ajustar o orçamento doméstico. Então, nada melhor que um curso financeiro para ajudar nessa missão. Não saia daí, voltamos já. O primeiro Encontro Nacional de Relações do Trabalho discutiu formas para o amadurecimento das relações de trabalho no país. O evento foi voltado para integrantes do movimento sindical de trabalhadores e empregadores, servidores públicos, professores, estudantes e interessados no tema. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, participou do evento e lembrou que a legislação tem que dar mais proteção ao trabalhador. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, falou das propostas de mudança na legislação que estão em curso no Congresso Nacional, como a reforma trabalhista. Segundo ele, o projeto retira direitos dos trabalhadores. O procurador lembrou que a relação entre patrões e empregados é desigual. Por isso, a legislação tem que dar mais proteção ao trabalhador. Essa disposição que está no projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados inverte a lógica do direito do trabalho, porque passa a proteger aquele que é mais forte no início da relação. Essa palestra foi durante o primeiro Encontro Nacional de Relações do Trabalho em Brasília, realizado pelo Ministério do Trabalho. Fleury ainda chamou a atenção para outro ponto da reforma trabalhista, o que prevê que a negociação entre patrões e empregados pode se sobrepor à lei. O procurador afirmou que isto é inconstitucional. Além do mais, há tratados internacionais assinados pelo Brasil que proíbem este tipo de acordo. Contraria, por exemplo, a Convenção 98 do OIT, que foi ratificada pelo Brasil, que veda especificamente a prevalência do negociado sobre legislado para retirada de direitos. O Tratado Internacional que versa sobre direitos fundamentais, sobre direito do trabalho, ele tem a natureza de uma norma supralegal, ou seja, está acima da lei ordinária. Então a lei ordinária não poderia flexibilizar as normas previstas em tratados internacionais. Então, sob esse prisma,
é inconstitucional essa tentativa de prevalência do negociado sobre o legislado. O diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Peter Postin, também participou do evento. Ele disse que a organização analisa se as propostas estão de acordo com as convenções internacionais e reforçou o argumento do procurador, ao dizer que a negociação não pode se sobrepor às normas assinadas pelo Brasil junto com outros países. A OIT é um grande advogado da negociação coletiva, mas tem que ser uma negociação que construísse condições acima das previsões legais, né? Isso é um princípio, como também o procurador explicou na sua fala aqui de manhã, que você tem uma hierarquia de princípios legais, né? Você tem a Constituição, você tem os convênios internacionais, você tem a legislação e só depois você tem os acordos coletivos, as convenções e os acordos coletivos. Então, você não tem... É incoerente com essa hierarquia legal de você ter uma negociação coletiva que fica aquém da legislação. O Procurador-Geral do Trabalho também alertou para os riscos do trabalho intermitente previsto na reforma trabalhista. Segundo ele, o trabalhador pode até ficar em dívida com o patrão se não puder trabalhar no dia e horário demandado. Países como Nova Zelândia e Itália aboliram este tipo de contrato. E a Inglaterra já discute a proibição do trabalho intermitente. Ainda segundo Fleury, em países onde houve flexibilização das leis trabalhistas, não foram criadas novas vagas, mas sim vagas já existentes foram precarizadas. Ele argumenta que mudanças na legislação não vão trazer de volta o emprego e contesta a necessidade de modernização da lei, defendida por aqueles que apoiam a reforma. Isso é, na verdade, um retrocesso sem tamanho. A gente fala em modernizar, a gente fala em melhor adequar a proteção dos trabalhadores frente aos excessos dos empregadores. Isso seria modernizar a legislação. Na hora que a gente retira direitos, na hora que a gente permite a precarização do trabalho, nós estamos, na verdade, fazendo uma regressão histórica. Nós estamos, na verdade, retrocedendo nos ganhos, todos os ganhos que, ao longo da história do Brasil, os trabalhadores conquistaram. Em Brasília, o plenário da Comissão de Direitos Humanos do Senado lançou a campanha 50 for Freedom. O objetivo é pedir a ratificação do protocolo de 2014 da Organização Internacional do Trabalho sobre trabalho forçado. O PGT, Ronaldo Fleury, participou da solenidade e alertou para o risco que o atual conceito de trabalho escravo pode sofrer caso tenha mudança na redação do Código Penal. A campanha foi lançada na Comissão de Direitos Humanos do Senado em um plenário cheio. 50 for Freedom, em português 50 pela Liberdade, é um movimento que incentiva os países a ratificarem o Protocolo da OIT sobre Trabalho Forçado, de 2014. O nome 50 pela Liberdade se refere à convocação da Organização Internacional do Trabalho para que 50 países ratifiquem o protocolo até 2018. Por enquanto, 13 países assinaram o documento. Ele complementa a Convenção 29 da OIT, de 1930, para reforçar o combate às novas formas de escravidão moderna, aquelas mais complexas e difíceis de serem erradicadas. O protocolo atua em 3 níveis: prevenção, proteção e reabilitação das vítimas. Os países que ratificaram o documento devem garantir que todos os trabalhadores de todos os setores sejam protegidos pela legislação. Eles deverão reforçar a fiscalização do trabalho e de outros serviços que protejam os trabalhadores da exploração. Também devem adotar medidas complementares para educar e informar a população e as comunidades sobre crimes como o tráfico de seres humanos. Além disso, o protocolo garante às vítimas o acesso às ações jurídicas e à indenização, mesmo que elas não residam legalmente no país onde trabalham.
No lançamento da campanha, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Cleury, expôs os dados alarmantes do trabalho escravo no Brasil. Desde 2003, 35 mil trabalhadores foram resgatados, 8 mil só no Maranhão. 800 são crianças ou adolescentes, além de 1.800 mulheres. 40% dos resgatados são analfabetos ou semi-analfabetos. Diante desses números, o Procurador-Geral do Trabalho defendeu ser fundamental a ratificação do protocolo. Eu exorto esta Casa, o Congresso Nacional, para que proceda a ratificação do protocolo e, com isso, mantenha o país na liderança, mantenha o país como um bom exemplo para o mundo de um país que admite os seus problemas e que combate os seus problemas. Rafael Ferreira veio contar a própria história e pedir a ratificação do protocolo. Ele trabalhou dos 12 aos 17 anos em uma fazenda de Mato Grosso. Dormia em barracas de lona, bebia água do córrego com os animais e trabalhava o dia inteiro para ganhar R$5. Lá no interior, tem muita gente que vive nessa situação. E hoje, estando a população escutando a minha voz, vai saber o que está acontecendo com o Brasil. Porque se a gente não assinar esse 50 for Freedom, muitos vão voltar a ser escravos. E o que aconteceu comigo eu não quero para o meu pior inimigo. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes, pediu urgência ao Congresso na tramitação do pedido de ratificação do protocolo. Antes de começar as discussões entre os parlamentares, é preciso que o Itamaraty envie a proposta ao Congresso Nacional. O Brasil esteve muito presente, foi decisivo nas discussões do protocolo em Genebra, no ano de 2014, e a expectativa, inclusive da comunidade internacional, era que o Brasil já tivesse até ratificado. 13 países já ratificaram, dentre eles Niger, Noruega, Argentina, e não é possível que o Brasil não se some a esse esforço que, como eu já disse, em última análise, teve a participação decisiva do Brasil na sua origem. O Trabalho Legal faz agora uma pausa, mas na volta do intervalo vamos falar sobre a audiência pública com a participação do Ministério Público do Trabalho para discutir a reforma trabalhista. Em 1 minuto. Ajustar o orçamento doméstico nem sempre é tarefa fácil. E com a atual crise econômica, é preciso ficar atento a isso. Pensando assim, o MPT lançou um conjunto de ações de capacitação em educação financeira para ajudar os participantes a colocar as contas em dia. De alguns anos para cá, o brasileiro passou a usar ainda mais a calculadora. Mais de 85% da população se viu obrigada a ajustar o orçamento doméstico devido à crise econômica. E aqui no Ministério Público do Trabalho, é claro, não é diferente. A calculadora está apertada contando as moedinhas. Realmente tem uma dificuldade muito enorme, principalmente decorrente da inflação que a gente viveu recentemente, inflação alta, e ainda mais no caso dos servidores, que a gente não tem reajustes constantes, que não acompanham a inflação. Então qualquer economia que a gente consegue é importante para nós. Em muitos casos, você tem realmente que fazer uma readaptação, né? Você tem que buscar coisas mais econômicas, cortar gastos supérfluos, né? E procurar adequar a realidade, porque a realidade financeira do país acaba, sim, afetando na sua casa, batendo a sua porta da mesma forma. Pensando nisso, o MPT lançou um conjunto de ações de capacitação em educação financeira. A percepção é de que a saúde financeira tem bastante impacto na qualidade de vida no ambiente de trabalho. A gente tem o diagnóstico no nosso conjunto de membros e servidores de um grande problema de endividamento. Não é um fato isolado, isso está, claro, ocorrendo com a população em geral. Então, a partir desse diagnóstico, a gente apresentou o problema. Nós tivemos muitas sugestões de colegas, de servidores, de desenvolver alguma ação no sentido educativo.
E para ajudar o servidor público a se reequilibrar financeiramente em momentos de crise, o MPT convidou alguém que entende do assunto. A jornalista e especialista em economia Mara Luque palestrou para os funcionários e alertou para os perigos desse endividamento. Os bancos gostam de emprestar para o servidor público, né? Porque é um risco bom. Por quê? Porque tem estabilidade, porque tem uma renda melhor, enfim. Então, é um cliente que o banco gosta de emprestar. Então, ele vai ser muito assediado para ofertar crédito. Às vezes ele nem precisa, mas o banco vai querer emprestar. O banco quer emprestar para ele. E claro, também deu a receita de como sair dessa situação, mesmo em tempos difíceis. Tempo de crise é o melhor tempo para renegociar a dívida, porque estamos juntos, estamos todo mundo no mesmo barco. Não é um problema de uma pessoa, é um problema de toda uma sociedade que hoje está altamente alavancada, altamente endividada. Os credores sabem disso, e aí vão sentar para renegociar. Agora, tem que ter paciência, tem que ter informação correta e tranquilidade para poder fazer uma boa renegociação. Em geral, a boa renegociação, ela demora a ser fechada. Ela não sai de primeira, não. Ela demora um tempo para ser fechada. A mensagem foi bem absorvida pela Suzana. Agora ela promete ficar mais atenta ao momento econômico do país na hora de organizar o orçamento. Tem dois tipos de despertares nisso. Tanto o conhecimento técnico do profissional, né, que ele já te indica alguns caminhos a serem percorridos, como também te faz uma reflexão, te leva a uma reflexão sobre a situação do país e sobre a situação financeira e qual a melhor forma que você tem para adequar à realidade, né, sua e do país. A palestra coincide com a Semana de Educação Financeira, marcada por diversas ações ao redor do país. Mas para o MPT, além do lançamento e da palestra, a preocupação com o tema continua o ano inteiro. Serão fornecidas capacitações presenciais e à distância, e o intuito é manter permanente esse programa na organização para que a gente tenha qualidade de vida no trabalho, considerando, como eu falei, os aspectos internos e externos da vida do servidor. A gente está aqui para ouvir essas dicas, né? Não só dicas de investimentos, mas também dicas de economia para o nosso dia a dia. Conseguir organizar também. Conseguir organizar, porque não é fácil. O Ministério Público do Trabalho participa de mesa de debate sobre reforma trabalhista no Senado Federal. O encontro aconteceu em audiência pública conjunta entre a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores ouviram com atenção as colocações do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. Na audiência, Fleury lembrou que o projeto inicial da reforma trabalhista, enviado pelo governo, possuía 7 artigos, mas o aprovado pela Câmara e que agora tramita no Senado tem mais de 100. O procurador criticou as mudanças que foram feitas sem o tempo necessário para o debate. Por ter sido aprovado em regime de urgência, não foram debatidas. Não houve qualquer debate. Então, a primeira matéria que eu quero trazer é o déficit democrático com relação ao projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que viola as convenções 144 e 154 da Organização Internacional do Trabalho, que até eu queria cumprimentar o diretor da OIT no Brasil, o Dr. Peter Poschen, está aqui presente, que o Brasil ratificou as convenções, em que se obriga a, antes, previamente a qualquer proposta de alteração dos direitos sociais, promover amplo debate democrático, ouvindo todas as categorias envolvidas. Fleury apresentou dados da Organização Internacional do Trabalho de 63 países. Os números mostraram que a flexibilização da lei não melhorou o mercado de trabalho. Na Espanha, por exemplo, 265 mil contratos indeterminados foram substituídos por 100 mil contratos temporários e os salários diminuíram. Já no México, houve a substituição de 1.200.000 vagas com remuneração acima de 2 salários mínimos por outras com remuneração entre 1 e 2 salários mínimos. O que cria emprego? O que cria emprego é o aumento da demanda. O empresário não vai contratar. Se ele tem 100 empregados e esses 100 dão conta da demanda que ele tem, ele não vai contratar
mais 50 só porque está mais barato. Ele só vai contratar mais 50 se ele precisar de mais 50 trabalhos para darem conta da demanda que ele tem. Isso é economia. Eu nunca fui empresário, mas estudei um pouquinho de economia no curso de Direito e eu não me imagino, com o meu dinheiro investido numa empresa, contratar mais gente só porque está barato. Já o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, defendeu as mudanças na legislação trabalhista, mas reconheceu que há pontos na proposta que precisam ser melhorados. Nós estamos em crise econômica, nós temos um desemprego de 14 milhões de trabalhadores, alguma coisa tem que ser feita. O debate foi o pontapé inicial na tramitação da reforma trabalhista no Senado. O projeto tem que passar por 3 comissões e só depois vai à votação no plenário. Se os senadores fizerem mudanças no texto, a reforma volta para nova votação na Câmara dos Deputados. O governo tenta impedir modificações no Senado para acelerar a reforma, mas mesmo os senadores da base aliada não descartam fazer mudanças. A presidente da Comissão de Assuntos Sociais afirmou que o debate ajuda a formar a opinião dos senadores. Se ainda tiver algum ponto que algum senador diga, este ponto eu preciso ter mais subsídio para poder me posicionar, nós faremos. Então, eu acredito que nós teremos outra forma, essa casa de funcionar, né? Mas sempre lembrando que nós não somos casa carimbadora, nós somos casa revisora. O Procurador-Geral do Trabalho diz esperar que no Senado o debate seja feito e que o texto da reforma possa ser melhorado. Reitero que o Ministério Público do Trabalho está à disposição de Vossas Excelências, como de todo o Senado. Apresentamos notas técnicas. Estou deixando aqui, agora neste momento, com a presidente da CAIS, vou encaminhar, senador, também, e encaminharei para todos os deputados uma nota técnica de número 7 do Ministério Público do Trabalho com relação ao PLC 38 como um todo. Esta edição vai ficando por aqui, mas antes eu lembro que a sua participação é sempre bem-vinda. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Uma ótima semana para você e até a próxima!